Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, me chamo Vanessa, estou no 5º ano da faculdade de medicina e gravo um pouquinho do meu dia a dia aqui pra vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, foi uma ideia que surgiu num grupo do WhatsApp comigo e com meus amigos. E a gente teve a ideia de eu fazer um vídeo reagindo aos 50 fatos sobre medicina que eu gravei quando eu tinha acabado o primeiro semestre. Pra quem não lembra, o vídeo é esse aqui, eu vou deixar mais ou menos aqui, passando o vídeo. Eu fiz esse vídeo quando eu tava no final do primeiro semestre, então era 50 fatos sobre medicina, sobre o primeiro semestre da faculdade de medicina, alguma coisa do gênero. Eu vou ouvir ele aqui, assistir, e eu vou comentar um pouco do que eu acho, se alguma coisa mudou, com certeza deve ter mudado. Agora numa visão de uma aluna do 5º ano, uma aluna recém-acabada do 4º ano da faculdade, uma pessoa recém-acabada do 4º ano, indo pro internato, enfim, com certeza muitas coisas mudaram, e a gente vai ver o quê. Se você gostou do último vídeo, do vídeo dos 50 fatos, ou então desse, por favor, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, enfim, vem me acompanhar. Tem muita coisa pela frente, agora no meu internato eu vou gravar muito vlogs pra vocês. Vamos lá, então. Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Primeiro, essa abertura, gente, sabe quando o alarme, o despertador fica por muito tempo mesmo e você pega ranço? Tem um ranço desse som, dessa abertura, gente, juro. Chatíssimo. Não que seja muito melhor, tipo, não melhorei muito a qualidade da edição do vídeo. Mas essa música me irrita só de lembrar. Tô gravando com a blusa da super rouca. Em homenagem, Por que eu tava rouca? O som tava ruim. Hoje o vídeo e a música alta no legal. final, a gente se me irrita. Eu peguei uma tag que muita gente faz e transformei, voltei ela mais pra medicina. Eu lembro de eu fazendo os fatos. Ai, muito engraçado. Eu lembro de eu fazendo esses fatos. Eu tava no shopping aquele dia, eu encontrei meu namorado. E eu ficava escrevendo e pensando, eu mandava para minhas amigas, ai, o que vocês acharam desse fato? Me ajudem com mais. Deu muito trabalho pra fazer e a edição ficou péssima. Não tem aqueles 50 fatos sobre mim? Eu resolvi fazer mais voltado pra área de medicina. Os fatos são meio que autoexplicativos, mas se você estiver... Ai, eu desde sempre tento explicar as coisas óbvias. Então, tipo, ai, meu bochecha tá doendo. 50 fatos sobre a medicina, não tem muito o que explicar, são 50 fatos sobre a medicina, mas eu tava tentando explicar uma coisa que é super óbvia, eu faço isso com todo mundo, com tudo. Então, já vai curtindo o vídeo, pra quem me assiste e não é inscrito no canal, é só ter uma conta no Google, e aí você entra e se inscreve, também dá pra pôr o alarminho. Como os vídeos são um pouco fora de hora, então qualquer momento eu posso postar, se você colocar um sininho, eles te avisam quando eu posto. Meu Deus, então essa parada do... Gente, eu sou a pessoa mais ansiosa que eu conheço. Eu ainda sou, dá pra ver. Mas eu vou falando e na hora que eu ia editar, não dava pra eu deixar o erro e nem tinha gravado tudo de novo. Então ficava essa coisa bizarra. Então, vamos começar aos fatos. Primeiro, tudo que eu pensava, que eu achava que eu conhecia sobre a medicina era mentira. Os veteranos têm muito mais razão do que a gente imaginava. Verdade. Tudo que a gente aprende dava pra ser dividido por pelo menos uns 3 anos. Não, gente. Iludida. O primeiro semestre, meu Deus, tem que durar só o primeiro semestre. Porque tudo que você vai aprender depois, o ciclo clínico, dava pra ser dividido em 10 anos, eu acho. Não, o primeiro semestre não era o pior dos problemas. Iludida totalmente. Se eu falasse tudo que eu aprendi no 5º... Não, dava pra dividir uns 3 anos isso. O cursinho com certeza não é a parte mais difícil da sua vida. Oh, linda, se o cursinho não é o primeiro semestre, muito menos. Já passou por tanta coisa, depois vai passar por tanta coisa ainda. E eu preocupar, nossa, primeiro semestre é a coisa mais difícil da minha vida. Coitada. Toda a biologia humana do cursinho e do colégio era mentira. Cansada. Eu tava cansada, gente, eu estava cansada enquanto eu falava, que absurdo. Loira, eu não reparei isso, loira, extremamente mais loira. Meu cabelo era tingido, obviamente, meu cabelo natural é assim, hoje não tem mais, nem tem mais nada. Meu cabelo natural é assim, vai ficar assim por um bom tempo, eu acho ainda. O que vocês Depois de 6 meses, você não sabe mais fazer conta. E nem lembra mais nada de história ou geografia. Um esporte pode salvar o seu semestre. Pode, gente, salva o semestre, salva a faculdade, tipo, é muito importante ainda o handball, sigo treinando, todo mundo sabe. Mudou minha vida, me fez conhecer pessoas que mudaram a minha vida, que me colocaram nos lugares certos, momentos certos, e tudo tem um propósito. Então, tipo, fez todo sentido pra mim. Hoje em dia faz muito mais sentido eu estar no handball, eu fazer tudo que eu fiz no começo e até o canal.
hoje as coisas fazem sentido. Tipo, a questão do hand em específico, eu conheci o meu treinador e ele me apresentou uma igreja, hoje eu frequento essa igreja e, enfim, muito doido. Deus planejou tudo antigamente, há muito tempo atrás. E também em relação ao canal, é muito doido. Eu comecei sem pretensão nenhuma e hoje eu sou parceira da Medcel, que, ajuda muito e, enfim, muda a minha vida. Me deu um amparo que eu não ia ter. Vamos voltar, eu falo demais. Todos os seus amigos passam a ser da faculdade. Você pode até esquecer da cara de alguém da sua família. Se eu falar hoje, todos meus amigos são da faculdade, eu não posso nem me comparar. Daqui a um ano eu vou estar ainda muito mais distante, entre aspas, da minha vida atual, do meu namorado, dos meus amigos, da minha família, porque eu vou estar morando em outra cidade pra fazer o internato. Então, eu acho que eu nem sofri ainda isso na pele, o que é ficar longe da família. Você sabe tanto nome que você não é mais capaz de aprender o nome novo. A pessoa não tinha cabeça. Olha, isso na edição vai ficar uma bosta. Deixa eu repetir esse fato. Não repeti, ficou aí uma bosta. O corpo humano é mais dividido do que você imagina. E talvez você aprenda uns 50 nomes 50 só das partes do pescoço. Você nem acredita que é capaz de saber todos aqueles nomes. O seu livro mais fino deve ter no mínimo 400 páginas. Dramática. Eu sempre sou muito dramática. O drama em pessoa falando. Uma coisa que acontece na faculdade é que você vai sedimentando conhecimento. Então, o que pra mim custou muito aprender, custou muito fazer sentido. Você começa a ir usando e aquilo vai se tornando uma coisa totalmente óbvia e totalmente um fato na sua cabeça. E aí a próxima informação demora pra consolidar. Quando consolida, você vai construindo mesmo. Então por isso que você tem que se dedicar no começo e fazer conceitos bem feitos, porque eles vão ser cobrados o resto da faculdade, o resto da vida. Tem coisa que eu aprendi no primeiro semestre que foi abordada inúmeras vezes depois, de outras maneiras, mas cobrando o mesmo conceito. Sabe? Então é muito importante que a gente solidifique. Na medicina não dá pra você esquecer tudo de um semestre pra outro. A gente ficava com medo de esquecer, mas a gente começou a ver que as coisas muito importantes vão ser repetidas muitas vezes. Vai construindo conhecimento. Isso é incrível, incrível, gente. Eu fico abismada com coisas que... Você pega uma prova minha antiga e eu vejo que eu erro uma coisa que hoje pra mim é igual a 1 mais 1 é 2. É a mesma coisa, tipo, é muito óbvio, muito nítido. E naquela época não era. E a evolução, não é que foi mal dado. Eu tava menos experiente, eu tava menos madura pra receber a informação. E pra mim era muito novo. Então as coisas vão se juntando. E depois você constrói um castelinho. Não castelo, é uma casinha considerável. É legal ver essa evolução. Os pendrives e arquivos de veterano viram ouro. Ai, gente, que menina antiga. Pendrive, hoje em dia é Dropbox, esses negócios na nuvem. O negócio é nuvem. Você não sabia estudar no cursinho. Não sabia. Não dá tempo de fazer resumo. Mal dá tempo de ler os resumos já prontos. Gente, as pessoas que fazem resumo na faculdade viram lendas. Porque tem um ou outro, assim, que faz resumo de tudo, sempre o tempo inteiro, resumos completos, ótimos. E eles são boas almas que partilham esses resumos. Então a gente acabava estudando muito guiado pelos resumos deles e quebrava um galho em época de muita prova ou época de desespero, assim, quebrava um galho. Você não é nada Quebra, médico, né? até agora. Você vai tentar explicar pro seu namorado e pros seus amigos fora da faculdade coisas sobre o corpo humano. E na maioria das vezes eles não vão estar nem aí pra isso. A sua família, a sua mãe, já te considera médico. Gente, se naquela época eu não sabia nada, primeiro semestre já me considerava médica, agora que passou da metade, agora que já tá quase nossa, só falta pedir receita e internação. Se quiser também eu posso indicar cirurgia, tipo, é muito bizarro, a família inteira. Só que agora faz mais sentido. No primeiro semestre eu já tinha dito pra vocês, no primeiro semestre não tem o menor cabimento você saber explicar nada, porque você aprende coisas muito básicas pra entender o funcionamento, fisiologia, histologia. Então, assim, não entende a fisiopato, a causa de nenhuma doença, muito menos o tratamento e as manifestações clínicas da doença. Não aprendi, então você não conseguia linkar o sintoma com uma doença, com um mecanismo para pensar no tratamento. Você faz isso no ciclo clínico, que é onde você aprende a olhar para o paciente com sua queixa, com seu exame físico, com sua história, com seus fatores genéticos e pensar na doença, na hipótese, os exames que você solicita e o tratamento que você vai impor e por que acontece aquela doença, e, enfim. É lá na frente que você começa a ver isso e ainda assim é difícil, não é uma coisa que vai de um dia para outro. Raciocínio clínico, eu ouso dizer que é a coisa mais importante na faculdade e você precisa aprender a fazer.
É bem difícil, mas estimular o pensamento o tempo inteiro. Tipo, não aceitar decorar. Tá? Tentar sempre entender nas discussões. Isso é muito bom no PBL, porque se você não entendeu nesse PBL, se a coisa é importante, em algum outro momento da sua vida você vai ter isso de novo e você vai ter que aprender. Tipo, é bom que você aprenda agora, pra facilitar. O corpo pode ter coisas muito pequenas e você vai ter que saber o nome de todas elas em histologia. Essa eu acho que é a mais verdadeira. Bioquímica não é de Deus. Não é, gente. Não é. Definitivamente, bioquímica me deu estresse os 2 primeiros semestres. Peguei prova substitutiva dos 2 semestres que tinha bioquímica. Insuportável. E é importante. Não é a coisa mais importante, mas é bem importante. Você não dorme normalmente, às vezes você nem dorme, mas as suas olheiras vão te mostrar que dormir é necessário. Pessoas como o Néter e o Gaiton vão virar seus melhores amigos. Drama de bicho, sabe? De calouro que acabou de entrar. Ai, meu Deus. Você vai aprender a fazer o TCC no primeiro semestre. A fila da prova de anatomia parece mais uma fila para o abate. E saudade, depois isso vai mudando. Você vai entrar em fila para prova de prática, de plástica, você vai entrar em fila para prova prática de outras coisas e o nervosismo vai mudando, mais saudades. Eu adoro prova prática, gente. Pra mim, a gente aprende tanto. Eu tive prova prática de neuro semestre passado e foi incrível, porque você aprende e é muito parecido com a prova prática que você vai ter na residência, então é importante você fazer. Eu gosto muito de prova prática. Você vai aprender a história da medicina, você vai aprender a história da doença, você não vai se maquiar e quando você tiver um tempo livre, você vai pentear o cabelo. A sua faculdade não vai virar sua segunda casa, ela vai ser sua primeira. O PBL te mostra que você não sabe aprender sozinho e que você não sabe esperar o amiguinho terminar de falar, desculpa, grupo G. Gente, nada mudou. Eu continuo ansiosa e não deixando o amiguinho falar. Depois disso, no meio do caminho, isso foi no primeiro semestre. No quarto semestre, não, o terceiro ou quarto, você tá em PBL, sua nota é A, B, C, tipo igual era antigamente. Nota A, melhor. Nota B, 8 e pouco. Nota C, 7 e pouco. Só que lá diminui muito. Então, o A é 10, o B é 8. O C é 6, se não me engano. Aí vai até H, alguma coisa assim. Muito. E assim, em geral a gente ganhava A e B, porque não era normal. E aí, nesse PBL, nossa, gente, que dia engraçado. Eu tava... que vergonha. Eu tava lá falando... Não, minha amiga tava falando, a Cami. Ela tava lá contando explicando a pesquisa dela e tal. E aí, ela ia pular pra outro objetivo. E aí eu fiquei nervosa, porque a maioria das coisas que eu tinha levado era do objetivo anterior. Eu precisava falar mais alguma coisa, senão eu ia passar o PBL sem falar nada. Ia levar belo de 1-0. E aí eu falei assim, Cami, peraí. Você já vai mudar de objetivo? Porque eu tenho outra coisa pra dizer. Objetivos são os alvos de pesquisa do PBL, né? Aí, você já vai mudar o objetivo? Porque eu tenho mais coisa pra dizer. Aí ela falou assim, eu ia, mas... Aí ela ficou nervosa, ela era mais tímida no começo. Hoje ela é um pouquinho mais solta, então tem mais facilidade. Ela não ia ficar tão nervosa, mas ela ficou muito nervosa, porque eu parei ela de maneira brusca. E aí eu falei, Cami, peraí. Aí ela ficou super nervosa, não conseguiu continuar. Ficou toda vermelha, judiação, ficou super nervosa. Aí a professora falou bem assim, então, eu não sei se eu avisei no começo, mas interromper o amigo faz tirar C, tá bom? Aí eu falei, quê? Ela não tinha falado, obviamente, nenhuma regra, ela inventou. Mas aí eu fiquei com C, no caso, gente, foi muito triste. Eu falei, eu não sei respeitar o próximo e eu me ferro por isso. Mas hoje em dia já lido muito melhor com PBL, né? Depois de 8 semestres fazendo, já era hora de aprender. Hoje eu lido muito melhor e tento não interromper ninguém. Mas, né, ansiosa. Alguns amigos seus vão virar seus Léo, professores. esse é pra você. Seja amigo desses. Esse é pro Léo. Eu sempre mostro pra vocês o Léo dando aula pra gente. Obrigada, Léo, por todos os estudos, ensinamentos. Isso é top. Tirar 6 ou a média nunca foi tão difícil na história. Gente, drama. Por quê? Porque antes eu tinha bastante dificuldade. Eu estudava errado. Eu só fui aprender a estudar mesmo. Eu falo que foi na substitutiva da prova do segundo semestre. E aí depois de então, terceiro, quarto e até agora, eu não
nunca mais rapelei tanto por nota, sabe? Fiquei desesperada. Sempre saía notas acima de 6, às vezes bem acima de 6. Depois que eu peguei no tranco pra estudar, e assim com todo mundo, as pessoas pegam no pique e aí acontece, sabe? Depois que eu entrei no ciclo clínico, facilitou muito o estudo, porque eu sempre gostei bastante de fazer raciocínio, de pensar, então pra mim fazia tudo muito sentido, então ficou bem mais fácil. Hoje em dia tirar 6 é um pouco mais fácil do que era no primeiro semestre, coitada da caloura, mas ainda é bem mais difícil do que tirar na escola. Você se sente mais pressionado que no cursinho e você descobre que esse é o curso da sua vida, ou não? Gente, tem gente realmente que no meio do caminho aí do percurso descobriu que esse não era o curso da vida, acabou trancando o curso. Tem gente que de fato confirmou que este é o curso da sua vida. Eu acho que a medicina saiu do momento em que a pessoa nasceu para isso. Tem pessoas que têm o dom de cuidar, tem pessoas que têm o dom de prestar serviço ao próximo, mas nem só esses fazem medicina, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas têm outros dons, então a pessoa entrou na medicina, mas o dom dela é ensinar, e ela vai ser um professor. Tem pessoas que entraram na medicina e tem o dom de com as mãos, então o dom da manipulação, não, né? Dom manual, ai gente, nem lá. E essa pessoa provavelmente vai ser um incrível cirurgião, enfim. Não precisa só ter dom pra médico, é muito maior que isso, são inúmeras outras coisas e você tem que se propor a fazer isso de maneira altruísta, de maneira a pensar no próximo e de maneira a ser responsável. Mas enfim, vários perfis diferentes se encaixam na mesma profissão. Mas, em contrapartida disso, eu acho que cada um tem seu chamado, então eu acredito que eu, especificamente, faz parte do meu chamado isso, não tenho dúvidas alguma. E eu precisava ser médica pra concluir tudo que preciso, no caso, formar, calma aí. Preciso para concluir tudo que eu creio que Deus me chamou a fazer. Mas cada um com seu chamado. O importante é ser feliz e fazer bem ao próximo. Amar os outros. Aí tanta coisa importante. Você se apaixona pelo futuro que esse curso te promete. Você não vê a hora de chegar no 5º ano, o internato. Gente, peraí, foram 2 agora. Você se apaixona pelo que o futuro do curso te promete. Quando você chega no 8º semestre, é um banho de água fria. A Faculdade de Medicina popularizou muito. Querendo ou não, as pessoas hoje em dia têm mais acesso à universidade, as pessoas têm mais aquisição financeira e também abriram muito mais faculdade de medicina. O Brasil é o 2º país, se eu não me engano, que tenha mais faculdades de medicina aberta do mundo. E não é o 2º maior país do mundo. Então não tem sentido que tenha tanta faculdade assim. Por isso, a gente recebeu um banho de água fria dos nossos professores nesse último semestre, contando pra gente que o mercado é muito concorrido, que não é mais todo médico ganha dinheiro, todo médico vai ser bem-sucedido, todo médico vai ter espaço. A partir de agora não vai ser mais assim. Em 2022, um ano depois da minha formatura, vão se formar mais médicos do que já um dia se formou por ano. E isso é bom porque vai formar mais médicos, mas ao mesmo tempo acaba popularizando muito o ensino, diminuindo a qualidade, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Tá cada vez mais difícil, a gente vai ter que fazer o nosso diferencial pra se dar bem, pra conseguir se destacar. E aí entra seu amor, sua devoção à profissão e sua entrega. Você continua encantado, quem tá fazendo isso porque gosta, continua encantado com o futuro, mas o retorno financeiro, a retribuição financeira não é tão grande quanto antigamente. Você tem o estetoscópio à toa. Muito real, meu Deus, realmente, gente. Se era à toa antigamente, agora nesses últimos semestres que era menos ambulatório, mais cirúrgico e... Era assim, uma pessoa do grupo levava o estetoscópio e ela ia escutar e boa. Tipo, nossa, meu estetoscópio eu nem sei onde tá. E o semestre passa voando, você nem percebe. Você aprende muito mais do que você pensou que você poderia. Seus professores médicos te fazem muito querer ser eles. No final das contas, você tá amando o curso, mesmo ele tirando a sua vida. E quando chega o final do semestre, dá tudo certo. Talvez você ainda não saiba nada. E talvez todos esses fatos virem mentira no próximo semestre. Fofinha de tudo. É isso. Não todos os fatos viraram mentiras. Viraram mais verdades ainda. Outros
mudaram um pouquinho. Mas, de fato, é um curso encantador, é um dia a dia que a gente que faz cursinho, que fez cursinho, que sonhou muito, lutou muito pra ter, viver agradecendo, tipo, cada perrengue é motivo de glória. E andar de joelho, porque é um sonho, sabe? Viver um sonho, é muito bom. E esse negócio de no final tudo dá certo de fato, gente. Deu certo nesse semestre, no próximo deu, e todos os outros vêm dando. O dar certo, tudo dar certo, não é tudo acontecer do jeito que a gente quer. Não é você precisar de 6, você tirar 6, não necessariamente é você passar no que você precisava, ou enfim, conseguir o que você queria, mas acontecer o que devia de fato acontecer, o que o melhor era que acontecesse. E tudo vem dando certo com a glória de Deus, com a ajuda dele, e tô muito feliz de partilhar com vocês essa evolução. É uma menininha recém-nascida na faculdade, no primeiro semestre, hoje em dia já passou por 8, tá indo pro internato, o que, se você pegar alguém de sexto ano, ainda sou criança, continuo sendo caloura, mas é uma evolução em tanto, passa tudo muito rápido, é muito gostoso ter aproveitado tudo isso, ter aprendido o quanto que eu aprendi, me dedicado, vivido o quanto eu vivi, fui muito feliz, sou muito feliz nessa faculdade, fiz amigos pra vida, conheci pessoas que mudaram minha vida, tive oportunidades incríveis e tudo isso vale muito a pena, muito. Espero que esse vídeo tenha alimentado em você a vontade de fazer medicina, tenha dado ainda mais gás para você estudar, se dedicar e, enfim, conquistar o seu sonho, tá? Acredite no seu potencial, acredite que tem quem olhe por todo o esforço que você tá fazendo, acredite que todas as coisas cooperam pro seu bem. E é isso, gente, eu já falei muito nesse vídeo, eu vou terminar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do último e desse, então deixe seu joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e me contem o que mais vocês querem ver, tá bom? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.